Pare por um momento. Vamos falar com Deus? Se você puder, pare o que você está fazendo. Encontre uma posição confortável, respire profundamente e volte o seu coração para o Senhor. Neste momento de oração, vamos apresentar diante de Deus os pedidos recebidos através da nossa rede de oração, intercedendo por famílias, casamentos, filhos e relacionamentos que precisam da graça, da direção e da restauração do Senhor. A palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, verso 1. Por isso, queremos colocar cada lar nas mãos daquele que pode restaurar o que está quebrado, fortalecer o que está fraco e trazer esperança onde parece não haver saída. Se você também precisa de uma oração especial, na descrição deste vídeo você encontrará um link para enviar seu pedido. Centenas de intercessores estão orando diariamente por cada solicitação recebida. Também deixaremos o link fixado nos comentários. E se Deus já respondeu alguma oração em sua vida, compartilhe seu testemunho conosco nos comentários. Conte o que Deus fez por você, por sua família ou por alguém por quem você orou. Seu testemunho pode fortalecer a fé de muitas pessoas. Aproveite também para seguir este canal e compartilhar esta oração com familiares, amigos ou pessoas que estejam precisando de uma intervenção de Deus em suas vidas. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Eu creio que Jesus restaura famílias, salva vidas e transforma corações. Vamos repetir? Se você puder escrever aqui essa declaração de fé. Eu creio que Jesus restaura famílias, salva vidas e transforma corações, porque é por isso especialmente que nós vamos orar neste momento. Agora vamos juntos entrar na presença do Senhor. Pai amado, neste momento nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, com o coração humilde, com o coração dependente, com o coração agradecido, porque reconhecemos que tudo que temos vem das Tuas mãos. Nossa vida vem de Ti, nossa salvação vem de Ti, nossa esperança vem de Ti e nossas famílias também pertencem ao Senhor. Pai, neste momento, queremos apresentar diante de Ti cada lar representado nesta oração, cada casa, cada família, cada casamento, cada pai, cada mãe, cada filho, cada avô, cada avó, cada pessoa que faz parte dessas histórias que o Senhor conhece tão bem. Pai, nós Te agradecemos pela família, mesmo com suas imperfeições, mesmo com seus desafios, mesmo com suas lutas, a família continua sendo um presente do Senhor. Foi o Senhor quem criou a família, foi o Senhor quem estabeleceu o lar, foi o Senhor quem declarou em Gênesis que não era bom que o homem estivesse só. Por isso, agradecemos por cada pessoa que o Senhor colocou em nossa caminhada. Pai, nesta noite queremos interceder pelos casamentos. Existem casamentos fortes, existem casamentos felizes, existem casamentos saudáveis, mas também existem casamentos feridos, casamentos cansados, casamentos em crise, casamentos que enfrentam grandes dificuldades. E o Senhor conhece cada situação. Tu conheces aquilo que ninguém vê. Tu conheces as lágrimas derramadas em silêncio. Tu conheces as conversas que terminaram em tristeza. Tu conheces as feridas escondidas. Tu conheces as decepções acumuladas. Por isso clamamos pela Tua intervenção. Senhor, visita o casamento, visita os lares, visita os relacionamentos. Que o Teu Espírito Santo traga cura, que o Teu Espírito Santo traga reconciliação, que o Teu Espírito Santo traga restauração. Pai,
Ajuda os casais a voltarem ao primeiro amor. Ajuda-os a lembrar dos motivos que os uniram. Ajuda-os a lembrar das promessas que fizeram diante do Senhor. Ajuda-os a lembrar dos sonhos que construíram juntos. Pai, quebra toda barreira de comunicação. Quantos lares estão sofrendo porque já não conseguem conversar? Quantos lares estão sofrendo porque as palavras se transformaram em armas? Quantos lares estão sofrendo porque o silêncio tomou o lugar do diálogo? Senhor, restaura a comunicação, restaura o respeito, restaura a amizade, restaura a parceria, restaura a cumplicidade, que os casais aprendam novamente a ouvir, que aprendam novamente a compreender, que aprendam novamente a caminhar juntos. Pai, a Tua palavra diz em Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Ajuda os casais a caminharem como equipe, ajuda os casais a enfrentarem os desafios juntos, ajuda os casais a buscarem o Senhor juntos. Pai, também oramos por aqueles que enfrentam conflitos familiares. Existem famílias divididas, existem relacionamentos quebrados, existem irmãos afastados, existem parentes que não se falam, existem feridas que permanecem abertas há muitos anos. Mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia impossível. Por isso, pedimos que o Teu amor visite esses relacionamentos, que o perdão encontre espaço, que a graça encontre o espaço, que a reconciliação encontre espaço. Pai, ensina-nos a perdoar, porque sabemos que muitas vezes o perdão não é fácil, muitas vezes fomos profundamente machucados, muitas vezes carregamos dores legítimas, mas também sabemos que fomos perdoados por Cristo e porque fomos alcançados pela graça, queremos viver a graça. Ajuda-nos a liberar perdão, ajuda-nos a abandonar ressentimentos, ajuda-nos a abandonar amarguras, ajuda-nos a abandonar o desejo de vingança. Que a paz de Cristo reine em nossos corações. Pai, neste momento também apresentamos diante de Ti os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, cada filho representado nesta oração. Tu conheces seus sonhos, Tu conheces seus medos, Tu conheces suas lutas, Tu conheces suas decisões, Tu conheces seus caminhos. Senhor, guarda os nossos filhos, guarda seus corações, guarda suas mentes, guarda suas amizades, guarda suas escolhas, guarda seus passos, que eles sejam protegidos pelo Senhor, que eles sejam guiados pelo Senhor, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Pai, especialmente intercedemos por filhos que estão afastados dos Teus caminhos. Há pais chorando, há mães orando, há famílias esperando, há corações aflitos, mas nós confiamos que o Senhor continua alcançando vidas, que o Senhor continua transformando corações, que o Senhor continua realizando milagres. Por isso apresentamos esses filhos diante de Ti. Que o Espírito Santo fale com eles, que o Espírito Santo os convença, que o Espírito Santo os atraia, que eles experimentem um encontro verdadeiro com Jesus. Pai, nós declaramos a promessa de Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Recebemos essa promessa, oramos por essa promessa, esperamos nessa promessa. Pai, também oramos pelos pais cansados, pais preocupados, pais que enfrentam desafios diários, pais que carregam responsabilidades enormes. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes discernimento, dá-lhes paciência, dá-lhes equilíbrio. Ajuda-os a refletirem o amor do Pai celestial dentro de seus lares, e que cada casa representada nesta oração seja visitada pela Tua presença, que haja paz onde existe conflito, que haja amor onde existe frieza, que haja perdão onde existe mágoa, que haja esperança onde existe desânimo, que haja fé onde existe medo, porque acreditamos que o Senhor continua restaurando famílias.
continua restaurando casamentos, continua restaurando relacionamentos e continua escrevendo histórias de redenção. Pai amado, continuamos diante da Tua presença. E antes de apresentar qualquer pedido, queremos declarar a Tua palavra, porque sabemos que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra jamais passará. Sabemos que as circunstâncias mudam, os sentimentos mudam, as pessoas mudam, mas a Tua palavra permanece para sempre. Por isso, firmamos nossa fé não naquilo que vemos, mas naquilo que o Senhor declarou. Pai, nesta noite colocamos diante de Ti os nossos filhos e lembramos da promessa registrada em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Senhor, quantos pais estão segurando essa promessa com lágrimas nos olhos? Quantos pais estão esperando o cumprimento dessa palavra? Quantos pais estão orando por filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor? Quantos pais estão preocupados com escolhas que seus filhos estão fazendo? Mas nesta noite nós declaramos que a Tua palavra continua viva, a Tua palavra continua poderosa, a Tua palavra continua eficaz. Vai ao encontro desses filhos, Senhor. Alcança aqueles que estão distantes, alcança aqueles que estão distantes, alcança aqueles que estão confusos, alcança aqueles que estão sofrendo, alcança aqueles que estão perdidos. Que eles experimentem um encontro verdadeiro com Jesus, que eles conheçam a Tua graça, que eles conheçam a Tua misericórdia, que eles conheçam a Tua salvação. Pai, também lembramos da promessa de Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Nós recebemos essa promessa, nós declaramos essa promessa, nós oramos essa promessa. Ensina os nossos filhos, guia os nossos filhos, protege os nossos filhos, livra os nossos filhos, guarda seus corações, guarda suas amizades, guarda seus pensamentos, guarda suas decisões. Pai, em um mundo cheio de confusão, ajuda nossos filhos a permanecerem firmes na verdade. Em um mundo cheio de vozes, ajuda nossos filhos a ouvirem a voz do Senhor. Em um mundo cheio de distrações, ajuda nossos filhos a permanecerem focados em Cristo. Pai, também intercedemos pelos casamentos e lembramos das palavras de Efésios 4:2-3. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Senhor, quantos casamentos precisam dessa palavra? Quantos relacionamentos precisam de humildade? Quantos relacionamentos precisam de paciência? Quantos relacionamentos precisam de perdão? Quantos relacionamentos precisam de reconciliação? Pai, ajuda os casais a se olharem novamente através da graça. Ajuda-os a enxergarem as qualidades um do outro. Ajuda-os a valorizarem aquilo que o Senhor construiu. Ajuda-os a lutarem pelo casamento e não um contra o outro. Pai, nós lembramos também de Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Senhor, traz cura para as feridas dos relacionamentos. Existem palavras que machucaram profundamente. Existem atitudes que causaram dor. Existem lembranças difíceis, mas nós pedimos que o Espírito Santo opere onde ninguém consegue operar. Que o Senhor cure aquilo que somente o Senhor pode curar. Que o Senhor restaure aquilo que somente o Senhor pode restaurar. Pai, nós também oramos pelos lares que enfrentam conflitos constantes, casas onde a paz desapareceu, casas onde as discussões se tornaram frequentes, casas onde existe tensão, casas onde existe sofrimento.
Senhor, derrama a tua paz. A tua palavra declara em João 14:27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Que essa paz invada cada lar, que essa paz invada cada quarto, que essa paz invada cada relacionamento, que essa paz invada cada coração. Pai, também oramos pelos familiares que ainda não conhecem Jesus e nos lembramos das palavras de Pedro: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Obrigado porque o Senhor continua alcançando vidas. Obrigado porque o Senhor continua transformando corações. Obrigado porque o Senhor continua salvando. Por isso apresentamos diante de Ti aqueles familiares pelos quais temos orado há tanto tempo, aqueles que ainda resistem ao Evangelho, aqueles que ainda não compreenderam a Tua graça, aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Visita essas pessoas, fala com elas, quebra as resistências, abre seus olhos espirituais, conduze-as aos pés da cruz. Pai, nós também oramos pelos pais que estão cansados, pelos pais que se sentem insuficientes, pelos pais que carregam preocupações diárias, pelos pais que choram por seus filhos, pelas mães que dobram os joelhos todos os dias, pelas mães que carregam cargas invisíveis, pelos pais que lutam silenciosamente. Senhor, fortalece essas vidas, conforme diz Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Renova suas forças, renova sua esperança, renova sua fé, renova seu ânimo. Pai, também oramos por aqueles que vivem sozinhos, pelas viúvas, pelos viúvos, pelas pessoas que perderam alguém que amavam, pelas pessoas que sentem saudade, pelas pessoas que estão tentando reconstruir suas vidas. Senhor, consola esses corações. A Tua palavra declara no Salmo 68:5: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Obrigado, porque ninguém está sozinho. Obrigado porque ninguém está abandonado. Obrigado porque o Senhor permanece perto dos que sofrem. Pai, nesta noite entregamos todas as famílias em Tuas mãos e declaramos as palavras de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa promessa alcance cada lar, que essa promessa alcance cada geração, que essa promessa alcance filhos e netos, que essa promessa alcance aqueles que ainda estão longe e que um dia possamos ver famílias inteiras rendidas aos pés de Cristo. Famílias inteiras adorando ao Senhor, famílias inteiras servindo ao Senhor, famílias inteiras vivendo para a glória do Senhor. Pai, guarda cada casa representada nesta oração, que os anjos do Senhor acampem ao redor daqueles que Te temem, que haja proteção durante esta noite, que haja paz durante esta noite, que haja descanso durante esta noite e que amanhã possamos acordar lembrando que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Nós entregamos nossos lares, entregamos nossos casamentos, entregamos nossos filhos, entregamos nossas preocupações, entregamos nosso futuro e descansamos em Ti. Pai amado, continuamos diante da Tua presença e neste momento queremos lembrar das Tuas obras, queremos lembrar da Tua fidelidade, queremos lembrar dos milagres que o Senhor realizou ao longo das Escrituras. Porque quando olhamos para aquilo que o Senhor fez no passado, nossa fé é fortalecida para confiar naquilo que o Senhor fará hoje. Pai, nós lembramos de Ana, uma mulher que chorava, uma mulher que sofria, uma mulher que carregava uma dor profunda em seu coração. Mas Ana não desistiu de buscar ao Senhor. Ela derramou sua alma diante de Ti. Ela transformou sua dor em oração. Ela transformou suas lágrimas em clamor. E o Senhor ouviu sua voz. O Senhor respondeu sua oração. O Senhor transformou sua história.
Pai, existem pessoas que estão ouvindo esta oração e se identificam com Ana, pessoas que choram em silêncio, pessoas que carregam dores que ninguém conhece, pessoas que estão esperando uma resposta há muito tempo, mas nesta noite nós declaramos: o mesmo Deus que ouviu Ana continua ouvindo os teus filhos. O mesmo Deus que respondeu Ana continua respondendo orações. O mesmo Deus que realizou milagres continua realizando milagres. Por isso entregamos nossas famílias ao Senhor. Entregamos nossos filhos ao Senhor. Entregamos nossos sonhos ao Senhor. Entregamos nossas lágrimas ao Senhor e confiamos que o Senhor está trabalhando. Pai, nós também lembramos do filho pródigo, aquele jovem que decidiu seguir seus próprios caminhos, aquele jovem que se afastou da casa do pai, aquele jovem que tomou decisões erradas, aquele jovem que experimentou o sofrimento, mas a história não terminou longe de casa, a história terminou com restauração, a história terminou com reencontro, a história terminou com abraço, a história terminou com perdão. Pai, quantas famílias estão esperando por um filho pródigo? Quantos pais estão orando? Quantas mães estão chorando? Quantos avós estão intercedendo? Senhor, alcança esses filhos. Vai ao encontro deles. Fala aos seus corações. Mostra o teu amor. Mostra a tua graça. Mostra a tua misericórdia. E traz de volta aqueles que se afastaram. Pai, nós declaramos Lucas 15:20. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Que muitas famílias vivam esse reencontro, que muitos lares experimentem essa restauração, que muitos pais testemunhem essa resposta de oração. Pai, também lembramos de Josué, um homem que tomou uma decisão firme, uma decisão que impactou sua casa, uma decisão que impactou gerações. Ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós fazemos essa mesma declaração nesta noite. Independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades, independentemente das lutas, nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu casamento servirá ao Senhor. Meus filhos servirão ao Senhor. Minha família servirá ao Senhor. Minha geração servirá ao Senhor. Pai, fortalece cada líder espiritual dentro de casa. Fortalece cada pai. Fortalece cada mãe, fortalece cada avô, fortalece cada avó. Ajuda-nos a sermos exemplos de fé. Ajuda-nos a viver aquilo que ensinamos. Ajuda-nos a refletir Cristo dentro dos nossos lares. Pai, também lembramos de Timóteo, um jovem que conheceu as Escrituras desde pequeno, um jovem influenciado pela fé de sua família. E Paulo escreveu em 2 Timóteo 1:5: recordo-me da sua fé sem fingimento, a qual habitou primeiro em sua avó e em sua mãe. Senhor, levanta famílias assim, famílias que transmitam a fé, famílias que ensinem a palavra, famílias que amem a Deus, famílias que sirvam ao Senhor, famílias que sejam luz em meio às trevas. Pai, ajuda-nos a compreender que nossos filhos observam nossas atitudes, observam nossas escolhas, observam nossa fé, observam nossa forma de viver. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a viver um testemunho genuíno, que o Senhor nos ajude a viver uma fé verdadeira, que o Senhor nos ajude a viver uma vida que glorifique o teu nome. Pai, também lembramos de Jairo, um pai desesperado por sua filha, um pai que correu até Jesus, um pai que não tinha mais respostas humanas, um pai que precisava de um milagre, e Jesus respondeu ao seu clamor. Senhor, existem pais e mães que estão exatamente assim neste momento. Pais que já tentaram de tudo, pais que não sabem mais o que fazer, pais que estão desesperados por seus filhos, mas assim como disseste a Jairo, diz também aos nossos corações: não tenha medo, apenas creia. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a permanecer firmes. Pai, nós também lembramos de Noemi e Ruth, uma história marcada pela dor, marcada pela perda, marcada pelo sofrimento.
mas também marcada pela restauração, porque o Senhor transformou lágrimas em alegria, transformou perdas em novos começos, transformou sofrimento em testemunho. Pai, faz isso também em nossas famílias. Transforma a dor em esperança, transforma o desânimo em fé, transforma o medo em confiança, transforma o sofrimento em testemunho. Pai, nesta noite queremos declarar o Salmo 128 sobre nossos lares. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que essa bênção alcance nossas famílias, que nossos filhos sejam abençoados, que nossos lares sejam abençoados, que nossos relacionamentos sejam abençoados, que nossas gerações sejam abençoadas. Pai, também declaramos o Salmo 91 sobre cada casa representada nesta oração. Que o Senhor seja refúgio, que o Senhor seja fortaleza, que o Senhor seja proteção, que o Senhor seja abrigo, que o Senhor guarde nossas entradas e saídas, que o Senhor livre nossas famílias do mal, que o Senhor proteja nossos filhos, que o Senhor proteja nossos casamentos, que o Senhor proteja nossos lares. Pai, encerramos esta oração agradecendo. Obrigado porque o Senhor continua ouvindo. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando. Obrigado porque o Senhor continua restaurando famílias. Obrigado porque o Senhor continua salvando vidas. Obrigado porque o Senhor continua transformando histórias. E mesmo antes de vermos as respostas, nós escolhemos confiar. Mesmo antes de vermos os milagres, nós escolhemos acreditar. Mesmo antes de vermos a restauração, nós escolhemos esperar, porque sabemos que o Senhor é fiel e aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Entregamos nossas famílias em Tuas mãos, entregamos nossos filhos em Tuas mãos, entregamos nossos relacionamentos em Tuas mãos e descansamos na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Antes de encerrarmos este momento de oração, quero deixar uma palavra especial para você. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos ou por alguém que ama. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas lembre-se, Deus ouviu cada palavra desta oração. Continue perseverando, continue confiando, continue colocando sua casa nas mãos do Senhor. A palavra de Deus nos lembra em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. E é exatamente por isso que existe a nossa rede de oração. Se você deseja que continuemos orando por você e pela sua família, envie seu pedido através do link que está na descrição deste vídeo. Todos os dias uma equipe de intercessores apresenta essas necessidades diante de Deus. E se você está passando por uma luta mais profunda, enfrentando desafios emocionais, espirituais ou precisa de alguém para caminhar ao seu lado, eu quero convidá-lo a conhecer o My Journey. Através dessa plataforma gratuita, você poderá fazer uma jornada de fé e crescimento espiritual, além de receber acompanhamentos de pessoas preparadas para caminhar com você e ajudar você a dar novos passos em sua vida com Deus. Também quero convidar você a fazer parte da família do Um Milagre Cada Dia. Todos os dias compartilhamos mensagens de esperança, reflexões bíblicas e orações que têm fortalecido milhares de pessoas ao redor do mundo. Se esta oração falou ao seu coração, deixe seu testemunho nos comentários. Conte o que Deus está fazendo em sua vida. Sua história pode encorajar outras pessoas a continuarem crendo. E não se esqueça de compartilhar esta oração com familiares, amigos ou alguém que esteja precisando de uma palavra de esperança. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor guarde o seu lar, que o Senhor fortaleça o seu casamento. Que o Senhor cuide dos seus filhos e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente neste momento e sempre. Obrigado por existir e que Deus te abençoe. Até a próxima oração. As pessoas estão sempre procurando, em todos os lugares,
por esperança, liberdade, respostas em meio à dor. Muitas vezes elas nem sabem realmente o que estão procurando e elas esperam que o Google dê a resposta. É aí que o Jesus.net entra, criando plataformas que levam pessoas até Jesus, criando jornadas online que conduzem milhões de pessoas um passo mais perto de Jesus, todos os dias, para iniciar uma jornada de fé real e contínua. A fé não foi feita para ser vivida sozinha, por isso ajudamos as pessoas a darem seus próximos passos, conectando-as com o corpo local de Cristo para que possam crescer na fé e se tornar parte de uma igreja local. 57 idiomas, equipes locais que compreendem sua cultura, suas perguntas e suas lutas. Juntos criamos conteúdos relevantes, pessoais e fundamentados no Evangelho. Mas as pessoas não são deixadas sozinhas. Nossos e-coaches, pessoas reais, caminham ao lado delas, ouvindo, encorajando e ajudando-as a crescer. E nós também não fazemos isso sozinhos, com 120 parceiros ao redor do mundo, incluindo The Chosen e YouVersion. Levamos pessoas da curiosidade para Jesus, para a comunidade e para a igreja local. Nosso sonho é simples, que cada pessoa tenha acesso gratuito ao Evangelho. Conhecer a Deus, crescer na fé em Jesus e compartilhar a fé com facilidade. Jesus.net, um passo mais perto de Jesus todos os dias.